Bom, eu começo com a nota triste, a morte do grande brasileiro Marco Antônio de Oliveira Maciel. Marco Maciel é pernambucano. Imagina que eu conheci bem Marco Maciel, porque um grande amigo meu é o irmão dele, o Eduardo. E o Eduardo me contava que o Marco Maciel nunca, jamais aceitou ou recebeu um centavo além do contra-cheque dele. Ele foi governador de Pernambuco, filho de um prefeito de Pernambuco, seu José. Foi governador de Pernambuco, foi deputado federal, foi senador com mais de um mandato, foi presidente da Câmara, foi ministro-chefe do Gabinete Civil, foi ministro da Educação e morreu, vamos dizer, morreu pobre, né? Morreu com um patrimônio desse tamanho, porque o irmão dele tinha que ajudá-lo financeiramente. Eu fui muito amigo da mãe dele. Eu vou contar uma historinha bem pitoresca, Dona Carmen. Dona Carmen me mostrava no apartamento dela, em Boa Viagem, o altarzinho que ela tinha, com as velas sempre acesas, onde ela rezava pelo filho Marco, que era uma figura nacional. E eu sempre disse para ela, Dona Carmen, quando a senhora vier a Brasília, vamos tomar um chá lá em casa. Ela veio, ligou e, ok, vamos combinar o chá aqui em casa. Aí ela me perguntou, Alexandre, eu posso levar meu filho? Pode. Foi assim, posso levar meu filho. Aí ela aparece lá com o vice-presidente da República. Ele foi vice-presidente da República por 2 vezes. Ele foi descoberto pelo Jean Bastiani, que era descoberto no âmbito federal, né? Que era presidente da Telefônica lá de Pernambuco, e trouxe Marco Maciel para apresentar no Palácio do Planalto, apresentou para o secretário particular do presidente, que o levou para o presidente pronto. Marco Maciel se tornou, Geisel gostou muito dele, se tornou uma figura nacional. Tem uma outra historinha que eu soube hoje, né? Ele foi ao mosteiro, ao convento lá em Olinda, e entrou no claustro sem querer. E um jovem padre, quando viu ele no claustro, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não pode ficar aqui, isso aqui é o claustro. Ele, todo humilde, saiu, né, e ficou lá na portaria esperando, que ele queria falar com Dom Basílio, que era o abade, né? Depois, o padre o jovem padre ficou sabendo que se tratava do governador de Pernambuco, e ele de uma incrível humildade. A última vez que nos encontramos foi na igreja de Santo Antônio. Ele era devoto de Santo Antônio, morreu um dia antes de Santo Antônio, o santo nascido em Lisboa. Hoje teve uma grande festa em Lisboa, e que morreu em Pádua, né? Ou Padova, lá na Itália. Ele é o santo mais popular do Brasil, Santo Antônio. Faz de tudo, né? Desde casamento a encontrar coisas perdidas. E tem um episódio em que ele mostra o dom da ubiquidade. Ele estava pregando em Pádua e, ao mesmo tempo, o pai dele ia ser condenado à morte num julgamento infame em Lisboa. E ele apareceu no tribunal, ele era um doutor da igreja, apareceu no tribunal e fez a defesa do pai e inocentou o pai. No mesmo dia, ele estava lá em Pádua, na Itália. Olha que Pádua fica lá para o lado de Veneza, né? E apareceu em Lisboa, nos 2 lugares ao mesmo tempo. Desculpem, né? Eu vou falar de outro assunto, mas parece o dom do Adélio Bispo, né? Que ele estava na Câmara Federal, autorizado por algum deputado a entrar no dia 6 de setembro, e estava em Juiz de Fora enfiando a faca em Bolsonaro. Bom, mas enfim. Bom, e um outro registro triste, e foi hoje a morte também do meu amigo Langoni, o Geraldo Langoni, o Carlos Geraldo Langoni. Langoni é do grupo dos Chicago Boys, que o Paulo Guedes, que foi aluno de Langoni, chama de os Chicago Oldies, né? Ou Elders, né? Durante muito tempo, ele me mandou, até recentemente,
os boletins que ele fazia semanalmente de análise da economia brasileira. Sempre me ajudou muito. Imagina que com 35 anos ele foi presidente do Banco Central do Brasil, com 35 anos. Ele saiu Galvez para ser ministro da Fazenda e ele entrou. Ele era diretor da área bancária. Parece que começou com 20 e poucos anos, 28 anos, diretor da área bancária. Um gênio, né? Fundação Getúlio Vargas, Escola de Chicago, Escola de Economia de Chicago. Bom, mais algum relato aqui de data. Sim, foi Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados, dia 12. O nosso Dia dos Namorados aqui em casa começou cedo. Minha mulher saiu antes da 1 da madrugada para fazer um parto. Foi uma gravidez de risco que ela acompanhou e tinha que fazer cesárea. E saiu o bebê, o José saiu ótimo, né? Era esse o problema, a situação do feto. E ela me conta que às 4h30 da madrugada, quando saiu do hospital, estava lá o varredor na calçada. Bom dia, doutora. Trabalhando até agora, né? A senhora merece descansar. Eu estou citando isso para homenagear todos os profissionais de saúde que trabalham madrugada adentro para salvar vidas, né? Essa é a missão e a vocação, salvar vidas. Tem alguns aí que parece que têm a vocação de contar mortos, né? Parece que fazem questão. Mas salvar vidas é outra coisa, né? Bom, gente, o outro acontecimento desse fim de semana foi a maior reunião de motos do planeta Terra. Nunca se viu nada igual, né? Nunca se viu nada igual. Foi incrível, né? Não preciso dizer mais nada aqui, vocês viram, né? As imagens são suficientes. Mas eu assisti por inteiro o discurso que o presidente fez ao final, lá no Parque do Ibirapuera, naquele largo cheio de gente, já sem as motos. E aí percebi, né, ele fez uma prestação de contas e percebi que qual a razão que saiu o general Rego Barros de porta-voz. Ele não é um presidente que precisa de intermediário, não sei por que escolheu o porta-voz, né? Ele faz questão de não ter intermediários, né? Falar direto com o povo, né? Por isso ele tem viajado todas as semanas, né? Sempre as pessoas vão ouvi-lo, ele está ali. Quando não viaja, no meio da semana, ele aparece na redondeza de Brasília, num lugar mais pobre, entrando nas casas para ver a situação. Lá no Nordeste faz a mesma coisa, por esse interiorzão. Aí vai ouvir nativos lá na cabeça do cachorro. É aquela coisa assim de estar em cima, né? De estar ouvindo, sentindo. E essa é a melhor forma. Não adianta ficar isolado do povo, né? Eu lembro de um presidente que eu dizia brincando, né, sociólogo de biblioteca, né? Eu acho que sociólogo tem que frequentar o boteco, tem que estar na rua, na rodoviária, no ponto de táxi, no barbeiro, na feira, né, para sentir o povo, né? E não é só o sociólogo, não, né? Jornalista também, né? Bom, o que mais que eu queria falar com vocês? Sim, vejam só uma coisinha que ficou para trás. A gente fica acompanhando a CPI, né? E a CPI faz questão de dizer que o presidente chegou atrasado nas coisas. Então eu levantei aqui, no dia 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou emergência. No dia seguinte, ele mandou um projeto de lei, o presidente da República, um projeto de lei para o Congresso. O Congresso levou 2 dias e já no dia 6 de fevereiro saiu a Lei 13.979, já autorizando as autoridades a adotar o uso de máscara, tudo que está aí. 6 de fevereiro. E quanto era 6 de fevereiro? Era 20 dias antes de aparecer o primeiro caso de Covid no Brasil.
Foi 40 dias antes de a OMS declarar a pandemia. E já estavam os aviões que ficam à disposição do presidente da República, já estavam lá em Wuhan para resgatar os brasileiros. Tá? Só para deixar registrada essa história. E eu estava vendo, né, mais nesse fim de semana, ministro do Turismo é que não para, foi ao Rio de Janeiro. Vejam só, quando um governador tem sensatez, essas coisas acontecem. O Brasil está virando, vocês estão vendo, a economia está bombando. Né? Não é o governo, é o Brasil, é o brasileiro. É o brasileiro, Brasil é brasileiro. E aí ele foi visitar parques temáticos do Rio de Janeiro, turismo, lá naquela área lá do Porto Maravilha. O Aquario, que tem 5.000 espécies no grande aquário, 350.000 espécies, 5.000 animais. Né? O movimento está a 70% do que era antes da pandemia, já está recuperando o movimento. Foi ver aquela roda gigante de 88 metros de altura, tem 52 cabines, né? 54 cabines, comporta mais de 10.000 pessoas por dia. Depois foi lá no Bioparque, no Zoo, que também é uma maravilha. E em seguida, depois pega o ministro da Saúde aqui em Brasília, vai para agora, já chegou agora de volta. Estão lá fazendo o Mirante das Galhetas. Tem 3.200 obras de turismo por esse país. É o país do agronegócio e o país que tem tudo para ganhar muito dinheiro em turismo. Vejam só, o Egito, o que ganha com turismo. E a Espanha, então, que tem mais turista que população. É uma vergonha que a gente tenha 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Né? Claro que agora, nesse momento, não. Mas não adianta ficar esperando que tudo se resolva, que a gente volte a um novo normal, né? Como temos que voltar. O vírus não vai embora nunca. Né? Nós temos que conviver, como o vírus da gripe, como tantos outros que têm vacinação anual para haver controle. Né? E o Brasil está se preparando para isso. Eu estava pensando hoje, né, depois dessas coisas aí do presidente argentino, a Ford deve estar muito arrependida de ter ficado lá na Argentina, né, e saído do Brasil. Eu estive vendo aqui a propaganda do Ford K lá na Argentina. Sabe quanto é que custa o mais barato? 1.487.000 pesos. Né? Pois é. Enfim, por hoje é isso, né? Foi muito, muito assunto. E nessa conversa é isso mesmo, né? A gente é troca de ideias. Eu larguei as minhas ideias, daqui a pouco eu vou ver as de vocês aí, quando vocês me derem a resposta aí no nosso diálogo do dia a dia. Então, obrigado a vocês, e de Brasília, Alexandre Garcia.